A seguir, IIGD Irajá. Pessoal, o dia que eu entendi que o Deus que criou esse universo fala nesse livro chamado Bíblia, falei, o quê? Meu Deus, tá feito, acabou, vou na fonte, eu vou na fonte. A fonte é a palavra, meu irmão. Ela sacia a tua sede, ela te abre o entendimento, ela te fornece armas para a guerra, seja a guerra que for. Pode ser a pior guerra que você já enfrentou nesse mundo. Qual é a guerra? Qual é o teu inimigo, a tua inimiga? É a doença? É a miséria? É o fracasso? Qual é? Você tem arma para vencer qualquer um. Qualquer um. Você tem arma. O apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, não. São poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Agora tem de pagar o preço. Tem pessoas, alguém está te perseguindo. O que você tem que fazer? Deixa eu ver qual é a arma. O que a palavra diz? Jesus disse, vamos lá? Orai pelos que vos perseguem. Pronto, já sei. Vou ter uma carga de oração por essa pessoa. Vou orar para ela abrir os olhos, vou orar para o demônio não usá-la, vou paralisar a ação do demônio no pensamento dela, vou abençoá-la, vou pedir a Jesus para visitá-la, para abrir o entendimento, para ela se salvar. Vou fazer um propósito e vou ali. Daqui a pouco, acabou, não aguenta. Ou ela se converte ou ela muda de lugar, porque ela não vai aguentar. Isso é isso que acontece. Quando eu ensino, as pessoas levam isso a sério, são os testemunhos que eu escuto. Pastor, Deus sabe, fui sincero, orei, abençoei, pedi para abrir entendimento, pedi a Jesus para converter, pedi a Jesus para abrir os olhos de verdade, orei, pedi a Jesus para quebrantar aquele coração. Sinto muito, foi embora do emprego. Ué, ou converte ou não aguenta, Orai pelos que vos perseguem, maltratam e perseguem. Vou mostrar para vocês. Vai lá em Mateus 5, vocês conhecem. Vai em Mateus 5. Mateus 5, 44. O que está escrito aqui? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam. Está aqui, meu irmão. Então, estão aqui mandamentos que são para todas as épocas da nossa vida. Todo o tempo. Por quê? Se está tudo bem, você tem que lembrar e não pode esquecer disso. Por quê? Olha só. Amai a vossos inimigos. Eu tenho que estar sempre lembrando disso. Isso tem que estar vivo na minha memória. Bendizei os que vos maldizem. Você tem que ter isso aceso no seu coração. Porque você escuta que alguém falou mal de você. Seu colega está, fulano, teu colega de trabalho chincalhou com você, falou mal de você pro fulano à vontade. Falou que teu serviço é uma porcaria, que ele que devia estar na tua cadeira. Pura inveja. Não, ele é um cara inteligente, deve estar enxergando coisa que eu não estou vendo. E aí? Sai disso. Acabou. É assim que funciona, meu irmão. É assim. Mas eu não vou ser hipócrita. Você vai estar fazendo o que Jesus mandou. A boca do cristão não pode maldizer. Maldizente não entra no céu. Esse é o respeito que Deus tem pelo ser humano. Deus diz, você me conhece, não quero que você deprecie ninguém. E aí? Te depreciar? Faça o que eu estou mandando. Está aqui, meu irmão. Agora, você não vai ser fariseu. Se você estiver de cara com ele, você sabe que você faz o seu melhor. Ele vem dizer para você que seu serviço é uma porcaria. Você vai dizer assim, você sabe que você está com inveja. Você sabe que você está com inveja. No fundo do teu coração, você sabe. Jesus virava para os fariseus e dizia, raça de víboras, hipócritas. Mas falava na cara. Ele não falava por trás. Jesus nunca falou por trás de ninguém. Quando Herodes mandou um recado, disse que queria acabar com Jesus, os discípulos disseram, mestre, sai daqui, porque Herodes quer acabar contigo. Sabe o que Jesus disse? Ide dizer àquela raposa que eu efetuo curas hoje e amanhã, e depois eu sou consumada. Raposa devora carne. O Herodes passava por cima de quem fosse para cumprir o intento dele.
para se manter no trono, na cadeira, ele fazia o que fosse. Qualquer um que atrapalhasse o caminho dele, ele mandava sair do caminho dele. Tanto que ele atendeu o pedido da enteada dele. Quando Herodias virou para a garota, botou a filha para dançar na frente dele, e a garota dançou, já estava com certeza com vestes super sensuais, e dançou a dança sensual. No mínimo dançou a dança do ventre ou da cigana. Foi lá embaixo, rodopiou à vontade. Empinou as nádegas embaixo da roupa sensual e o homem ficou louco. E aí? Aí ela vira, a mãe dela vira, vai lá, ó. Aí, tá doidinho por você, vai lá. E aí? Mãe, ele disse que me dá até metade do reino dele, é? Pede a cabeça do João Batista. Tá lá me acusando de ser adúltero? Vai lá, pede a cabeça dele. Ele sabia que João Batista era inocente. Sabia que ele falava a verdade. Ele sabia que ele tinha casado com a cunhada dele. Ele criou uma lei. Ele criou uma lei, tá? Liberando o casamento à vontade para casar com qualquer parente, porque ele queria casar com a cunhada. Tirou a cunhada do irmão dele, casou com ela, mas fez uma lei. Princípio de Herodes, princípio de Herodes, egoísmo. Princípio de Herodes, egocentrismo. Princípios de Herodes. Agora olha o princípio de Paulo. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Olha o princípio de Paulo. Aí a pergunta, quem quer renunciar à própria vida? Então tá aqui. Se você tem a oportunidade de estar cara a cara com a pessoa que fala mal de você, você rasga o verbo, meu irmão. Não banco bobo, não. Senão você é maravilhoso, você é bela, sua linguagem é santa, você é bom, não tem hipocrisia. Você, por que você está falando mal do meu trabalho? Se você sabe que eu me esforço, faço o meu melhor. Agora, se alguém chegar para dizer, olha, teu colega se encalhou com você, diz que teu trabalho é um lixo. Talvez ele esteja vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Por quê? Bendizer os que vos maldizem. Não está escrito aqui? Está ou não está? Quando alguém fala para mim, pastora, ouvi falar que fulano veio no culto, achou a senhora muito enérgica, muito não sei o quê. Vamos fazer o seguinte. Quando você escutar essas coisas, não me traga mais, porque você está aumentando minha carga de oração. Por quê? De repente eu não estou enxergando. Vou ter que orar mais. Senhor, me mostra onde eu estou errando. Vou ficar assim a vida toda. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Está aqui. Muitos cristãos não recebem bênçãos, às vezes as bênçãos demoram demais, irmãos, porque não se submetem a esta ordem de Jesus. Então, felicidade não é fazer o que a gente quer. Felicidade é andar com Deus. Felicidade é fazer o que agrada a Deus. Porque quando você precisar invocar o nome dele, ele vai te atender. Ele vai te ouvir, ele vai te abençoar. Voltando lá no Salmo 112. Então, versículo 1 ainda, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Olha que coisa, que em seus mandamentos tem grande prazer. Então eu preciso cumprir os mandamentos de Deus, eu preciso cumprir os mandamentos da palavra de Deus, eu preciso cumprir o que Deus me mandou fazer, o que Ele me manda. E quando nós fomos lá em Mateus, nós vimos o que Jesus mandou. Então Ele manda bendizer quem fala mal da gente. Você já falou mal, você não dá o troco. Não dá o troco. Ou fala bem, ou o som do teu coração.
Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam, fazei bem. Amai a vossos inimigos. Esse é um dos grandes mandamentos que Jesus trouxe à terra, irmãos. Se você me perguntar, é fácil, pastor Didi? É fácil para a senhora? É fácil para qualquer pessoa? Não, você tem que meditar mesmo. Você tem que fazer essa palavra, esses mandamentos. Você ali vê que tem vários mandamentos, não só versículo. Praticar cada mandamento daquele, se dizer que é fácil, tem que ser sincero, não pode ser hipócrita. Então, o que é necessário fazer? Trabalhar o nosso espírito. O que é necessário fazer? Quando uma pessoa se converte, irmãos, ela tem que literalmente se esvaziar do seu eu. Pode ser a pessoa mais simples, pode ser a pessoa mais culta, pode ser a pessoa iletrada, pode ser a pessoa mais capacitada intelectualmente. Se encontrou Jesus, vai ter que esvaziar do eu. Ah, mas eu não penso assim, mas ninguém pensa assim. Quem pensa assim é Jesus. Então eu tenho que pensar como ele pensa. Eu tenho de pensar como Jesus pensa. Não diz o apóstolo Paulo que nós temos a mente de Cristo? Está escrito em 1 Coríntios. Lá em 1 Coríntios diz que nós temos a mente de Cristo. Como é que eu posso ter a mente de Cristo? Se a mente de Cristo é fantástica, se ele está no céu, mas ele esteve na terra e viveu como homem. Então, o que ele fez como homem, nós podemos fazer. Como eu disse, Jesus, ele não elogiava os hipócritas, mas não falava mal deles por trás. Ele falava na cara. Hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. A pior coisa é a pessoa ouvir que falou por trás. Então, bem-aventurada é a pessoa que tem grande prazer nos mandamentos. Aí você vê a criancice que anda pelas igrejas, que a pessoa lê o Salmo 112, não aproveita 1% ou 0,1%, vamos botar já no negativo, porque não entende, e depois não quer ler segunda nem terceira vez, quando deveria ler 500 vezes, e buscar o entendimento. Como Paulo disse, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Eu tenho de aprender com Jesus, eu tenho de ser como Jesus. Eu posso me pautar em várias partes do Antigo Testamento, mas eu tenho que lembrar que Jesus é Deus e veio como homem. Então, como foi que ele viveu aqui na terra no corpo de carne? Como foi a sua postura? Como foi o seu comportamento? Que palavras ele usava? Como é que ele agia em relação ao campo espiritual que ele tanto abriu, tanto ensinou? Então eu tenho de aprender com ele. Então eu vou aprender não só o que me agrada. Ah, eu quero ser muito abençoado, quero ser muito próspero. Não, irmãos, tem gente que viaja, sinceramente. Parece que entra numa espaçonave assim, sabe? E viaja, vou lá para... Para. Nós estamos aqui na terra, irmãos. Nós estamos aqui na terra onde o diabo atua todos os dias, rouba, mata e destrói. Nós estamos aqui na terra onde o ser humano vive e as relações humanas são muito delicadas. Tem gente que você não abriu a boca e já está chateada. Por quê? Ah, me olhou de cara feia. Mas como é que interpreta olhar dessa forma? Como é que vai dizendo que a cara está feia se Deus diz que tudo que ele fez é muito bom? Mandamentos, irmãos. Mandamentos. Às vezes as pessoas acham um absurdo quando a gente orienta, quando nós ensinamos e dizemos, olha, você tem que cuidar de si e não pode permitir o diabo destruir seu corpo. Vamos lá, nem para o pecado, nem para o sofrimento. Veio uma dor, repreende. Ah, mas eu venho na igreja para vocês orarem por mim. Eu venho na igreja para você botar a mão na minha cabeça. E vai ficar nesses bebezões até quando? As igrejas estão cheias de bebezões. Porque tem que mergulhar na palavra. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor.
Então eu vou aprender o que é temer a Deus. O que é temor? Medo. Respeito total, absoluto. E aí? Mas eu tenho que ter grande prazer nos mandamentos. Eu tenho que ter grande prazer em amar meu inimigo? Tem. Por que tem? Porque Deus está mandando. Foi Jesus quem mandou. Porque é bom para você, é bom para mim. Bendizei os que vos maldizem. Ora, maldisse, falou mal. Então, se chegar para falar na tua cara, você tem que discernir. Está falando a verdade? Está me chamando de mentiroso. Porque pegou uma mentira minha, eu tenho que me consertar. Tenho que tomar vergonha na cara e parar de mentir. Não, isso não é verdade. Você sabe que você não está falando a verdade. Você sabe que você não está falando a verdade. Vou afirmar aquilo até o fim da minha vida. Você sabe que você não está falando a verdade. E aí, Jesus dizia, hipócrita ou não? Dizia com os fariseus. Os fariseus, pessoal, estar no meio de fariseu não é uma brincadeira. Fariseu não é um pecador não, hein? Era um segmento do judaísmo. Era o maior grupo. Era um povo religioso que mandava as pessoas andarem religiosamente, mas eles mesmos não andavam. Ou seja, faz isso e eu não faço. Eu mando você fazer, mas eu não faço. Eu acho interessante. Um dia um cidadão falou para mim, disse assim na minha cara: sabe, pastora, eu ainda não tomei jeito, porque eu ainda fumo. Mas eu falo pro meu filho: filho, você não vai fumar. A minha reação foi essa tua. Eu ri. Eu dei uma tremenda gargalhada. Eu falei: você está brincando? Você está brincando. Por quê? Porque a sua vida, seu comportamento é a escola do seu filho. Está pensando que o senhor pode dizer para o seu filho: não fume, estou fumando. O diabo está rolando de gargalhar. Por quê? Porque a gente ensina fazendo. Brincadeira, meu irmão. Versículo 2. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Está aqui, irmãos. A primeira promessa de bênção que vem depois do ter grande prazer nos mandamentos de Deus. Olha que coisa interessante. Então Deus diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Ele tem temor. E que nos seus mandamentos tem grande prazer, grande. Vai ser bem-aventurado. Por quê? Porque Deus está de olho para recompensar. A obediência com alegria, com amor, traz recompensas de Deus. Ora, qual é o pai, o bom pai, meu irmão, que não quer ver seu filho estudioso, de boquinha limpa, crescendo, né? Construindo um caráter bonito? Qual é o pai que não quer? Pois assim é Deus, muito mais. Então ele diz: olha, eu te digo para você me respeitar, me obedecer e ter prazer nos meus mandamentos. Ou seja, não cumpre. Irmãos, tem gente que parece estar carregando um saco de cimento. Tô apertado, mas tem que dar dízimo, né? O corpo chega a estar curvado. Que peso. Ou então vem aquela abençoada, né? Pastora, minha vizinha encrenca que só misericórdia. Tem que amá-la, né? Eu tenho que orar por ela. Aí eu fico olhando, escutando, às vezes numa conversa. Eu deixo, quando termina de falar: vem cá, você ama Jesus? Muito, pastor, eu amo muito Jesus. Você nem se ama. Eu não me amo? Eu me cuido, pastora. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, se você não se ama, não consegue amar o próximo. Segundo, se você não ama a Deus, você não consegue amar o seu inimigo. Quem manda amar o inimigo é Jesus. E aí? Acabou. Meu irmão, quando Jesus fala, bateu o martelo, acabou. Ou obedece, paga o preço. Então, a primeira bênção que Deus garante a quem tem temor a Ele e se submete com alegria aos seus mandamentos e tem prazer neles, bênção para os descendentes. Olha, gente, que coisa tremenda.
Ô pastor, eu tenho tanto temor a Deus e estou numa luta com os meus filhos, estou numa batalha. Por que não toma posse? Se é um direito seu, é só tomar posse. Vamos lá, meu irmão. Acabou. Aqui não vai ter mais derrotado, não vai ter mais fracassado. Aqui tem vencedor em nome de Jesus. Vai, meu filho, Deus te abençoe. Vai lá, que eu já orei. A porta está aberta. E aí, já conseguiu? A primeira promessa de bênçãos para quem teme ao Senhor e tem prazer nos mandamentos, vai diretamente para os filhos e descendentes. Desse todo descendente, filho, neto, sobrinho. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.